Glória a Deus para sempre. Foi o sacrifício de Jesus que nos salvou. Meus irmãos, quem veio ouvir também uma palavra de Deus ao seu coração, durante o transcorrer da ceia estaremos ouvindo os demais cantores louvando ao Senhor com muita alegria. O mensageiro dessa noite será o pastor Jair. Pastor Jair? Onde está ele? Glória a Deus. Está aqui muito perto. Pastor Jair, trazendo a palavra do Senhor. Exponha o seu coração agora à luz desta santa palavra de Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor. Nessa noite é com alegria que nós estamos aqui na presença do Senhor, cercando a mesa do Senhor nessa noite. Para mim é uma honra, para mim é um privilégio. Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor, que nos concede a oportunidade nessa noite para ser o mensageiro da sua palavra, com muita honra, com muito temor, com muito tremor, diante de Deus, estamos nesta noite, mas cremos que o Senhor nesta noite, Ele tem algo para nós, através da sua santa palavra. O Senhor não nos reúne sem que antes nos alimente com a sua palavra. Muitos lugares por aí, você chega e não é alimentado pela palavra, mas aqui o Senhor tem dado essa oportunidade para nós estarmos nos alimentando deste pão precioso, deste alimento maravilhoso, que é a santa e gloriosa palavra de Deus. Estamos também nessa noite cercando a mesa do Senhor. E com certeza este ato é um ato memorável da história da igreja, onde podemos participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Amados irmãos, eu quero convidá-los nessa noite ao texto da palavra de Deus no Antigo Testamento. 1 Samuel, nós queremos convidar a igreja para abrir a sua Bíblia, livro de 1 Samuel, capítulo de número 4, e estaremos lendo o versículo de número 17, versículo 21 e versículo 22 deste capítulo. Abra sua Bíblia, se possível for, e confira a leitura da palavra de Deus nessa santa noite. Nos diz assim, amados irmãos, a palavra do Senhor. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E além disso também, teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. Versículo 21, nos diz a palavra do Senhor: Mas chamou ao menino e acabou, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois tomada é a arca de Deus. Quem pode dizer amém por essa palavra? Meus amados irmãos, eu quero nessa noite transmitir uma palavra baseada nesse texto, um texto conhecido por parte dos amantes, dos leitores da palavra de Deus. Mas antes que tiremos desse texto algumas lições, alguns princípios, nós precisamos conhecer o contexto que está inserido essa história. Quando nós olhamos para a história da Bíblia e lemos a história bíblica, nós vemos que os 5 primeiros capítulos de 1 Samuel, ele é um dos textos mais conhecidos, é um dos textos mais lidos pelos amantes, pelos leitores da palavra. E esse texto, amados irmãos, vai nos falar sobre alguns personagens. Como todos conhecem, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, em seguida, nós temos a história de Samuel, que nasce de um milagre. Nós temos a história também de um sacerdote chamado Eli, e juntamente com Eli, nós temos a história dos seus 2 filhos, que também são sacerdotes, Ofni e Finéias. E vale a pena ressaltar, meus irmãos, que esse período onde estava inserido esses personagens foi um dos períodos mais negros da história de Israel. O período chamado a Era dos Juízes, ou período dos Juízes, foi um período em que o povo de Israel, ele teve um dos momentos mais difíceis. Foi um período marcado por muitas circunstâncias adversas à nação de Israel.
O período dos juízes compreende aproximadamente, alguns historiadores dizem que compreende entre 300 a 400 anos. Foi um período negro da história, foi um período em que o povo de Israel passou por momentos difíceis. E o que marcou o período, meus amados, o período dos juízes, o que veio marcar esse período, foram muitas circunstâncias. E eu quero que você nessa noite atente para a palavra do Senhor. Uma das principais circunstâncias que levou esse período a ser um dos períodos mais difíceis na história do povo de Deus, é que esse período não havia um governo homogêneo, não havia um governo estruturado, havia um ciclo de vitória, havia um ciclo de libertação, mas também havia momentos de derrota, havia momentos de calamidade, havia um predomínio do pecado entre o povo, e tudo isso porque não havia um governo estabelecido e um governo estruturado no meio do povo de Israel. O período dos juízes também, meus amados, foi um período de muita apostasia. Havia um ciclo vicioso nesse período. Em momentos havia restauração, em outro momento havia castigo, em um momento havia arrependimento, em outro momento havia libertação. Mas o auge, o ápice desse período e o ápice, meus irmãos, da história do povo de Israel dentro dessa estrutura, está no capítulo 17 ao capítulo 21 de Juízes, onde apresenta a degradação moral, a degradação ética e a degradação espiritual de uma nação. Essa era a estrutura daquela época. Quando nós lemos a história, houve um rompimento com a lei acerca do sacerdócio. E o interessante, quando eu li alguma parte da Bíblia, me chamou a atenção, quando um forasteiro, quando um peregrino chegou na casa de Mica, e aí, meus amados, aquele homem não era sacerdote. Aquele homem não tinha uma linhagem sacerdotal, mas Mica convidou aquele homem para ser sacerdote da sua casa, rompendo, aleluia, com o pacto sacerdotal. Havia então uma crise estabelecida, consagraram levita, peregrino a sacerdote, e Mica chega a dizer: fica comigo. Reina sobre nós, ser sacerdote entre nós. Sabe por que aconteceu isso? É porque, meus amados irmãos, não havia um governo estruturado. Era uma ignorância, era um desrespeito fatal ao ofício sacerdotal, se colocar alguém que não fosse da linhagem de Arão. E essa era a situação naquela época, na era dos juízes. Mas, querido, escute uma coisa. Diante desse caos, Deus, em certos momentos, Ele vai levantar juízes para julgar e libertar o povo temporariamente. Deus levantou Otiniel, um guerreiro. Deus levantou Débora, uma juíza e profetisa. Deus levantou Eude, da tribo de Benjamim, que lutou contra os moabitas. Deus levantou Gideão, Deus levantou Jefté, Deus levantou Sansão, Deus levantou homens que marcaram aquele período negro da história de Israel. Mas um dos textos, meus irmãos, enigmáticos do livro dos Juízes, está em Juízes 17:6 e de Juízes 21:25, quando a palavra de Deus diz que naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo aos seus olhos. E foi nesse momento conturbado, foi nesse momento de crise, que surgiu o ministério sacerdotal de Eli. E o pior de tudo, os seus filhos também eram sacerdotes. Ofni e Finéias estavam ao lado do seu pai. Eli, o sumo sacerdote, ele surgiu um período anterior a Samuel e julgou Israel por um período de 40 anos. Mas o interessante, meus irmãos, é que Eli, sendo o sumo sacerdote, ele não consegue trazer, ele não consegue estabelecer a pureza do culto ao Senhor. Os seus filhos, também sacerdotes, não temem a Deus. E nesse intervalo de tempo, nós temos aqui o relato de um nascimento de um homem chamado Samuel.
De uma maneira milagrosa, Ana estéril dá luz a Samuel, e Deus levanta Samuel para ser um grande líder para a nação de Israel. É em momentos escuros da história, é em momentos negros da história que Deus tem um homem para levantar. É um momento, meus irmãos, negro da história, que Deus sempre tem alguém para levantar, para fazer a diferença. Talvez nós estejamos vivendo o período mais negro da história deste país. Nós falamos em crise social, nós falamos em crise espiritual, nós falamos crise financeira, crise no parlamento, crise no judiciário, mas é diante da crise que Deus levanta homens e mulheres para dar continuidade à sua obra. É neste momento de luta, de crise, que Deus tem sempre alguém para levantar, assim como Ele levantou Samuel. Se você crê nessa palavra, você pode glorificar ao Senhor nessa noite. Mas eu quero chamar a sua atenção, meus irmãos, não para Samuel. A palavra que Deus me deu desde ontem, quando o meu pastor nos orientou e nos falou sobre que seríamos o mensageiro desta noite. O Senhor me deu uma palavra sobre os filhos de Eli. Uma geração de filhos de Eli. O que marcou a geração dos filhos de Eli? Qual foi a característica da geração dos filhos de Eli? Veja, em primeiro lugar, meus irmãos, a geração de Eli e de seus filhos foi uma geração de homens que tinha tudo para dar certo, mas não deu certo. Você vê isso no capítulo 4, versículo 18. De 1 Samuel, a Bíblia diz que sucedeu que, fazendo menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta, quebrou o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e ele tinha julgado Israel 40 anos. Essa foi a marca negativa da geração de Eli e dos seus filhos, uma geração que tinha tudo para dar certo e não deu certo. Eli era da classe sacerdotal, ele ocupava funções de sacerdote e juiz, ele tinha uma posição respeitável em Siló. Eli era um homem crente, ele morava em Siló, o centro de adoração, o lugar onde o povo ia para adorar ao Senhor. Eli, meus irmãos, representava o povo diante de Deus. Eli tinha autoridade e poder espiritual. Eli, em alguns momentos, ele foi até sensível à voz do Espírito Santo. Em alguns momentos, ele foi um homem espiritual, porque quando Deus falou com Samuel, ele disse: Samuel, quem está falando contigo é Deus, quem está falando contigo é o Senhor. Portanto, ele era um homem espiritual, amados irmãos, mas ele tinha espiritualidade, ele tinha poder, ele representava o povo como sacerdote, mas ele foi omisso. Ele se omitiu do seu cargo, ele se omitiu da função de sacerdote, ele não abriu seus olhos para ver os perigos que estavam dentro dos muros da sua casa. Eram seus próprios filhos. Ah, meus irmãos, não sei se você está sentindo o poder da palavra nessa noite. Eu não sei se você está ouvindo o que Deus está falando, mas o Senhor me mandou nessa noite para falar esta palavra. Aleluia. Deus nos chamou não para ser uma geração de Eli. Deus não nos chamou para ser uma geração de filhos de Eli, como Ofni e Finéias, mas Deus nos chamou para ser uma geração de Samuel, aquele que ouvia a voz de Deus, aquele que entendia a voz de Deus, aquele que era obediente à voz de Deus. Enquanto Eli foi omisso, Deus estava levantando um garoto, Deus estava levantando um jovem para assumir o seu lugar. Deus estava levantando alguém para assumir o sacerdócio, para assumir o juizado, para assumir, meus irmãos, o cargo de profeta na casa de Deus, porque os omissos são tirados e Deus levanta alguém para colocar no lugar de alguém que é omisso a obra de Deus. Aleluia. A omissão de Eli, Deus vai adverti-lo. Primeiramente ele vai ser advertido pelo povo. O povo chega e diz: Eli, os teus filhos estão se prostituindo, os teus filhos são pecadores, filhos de Belial. E ele fez ouvido de mercador, ele não ouviu a voz do povo. Mas não foi só o povo que chegou e advertiu Eli.
A Bíblia diz, amados irmãos, uma segunda advertência, veio um profeta anônimo. Talvez nessa noite Deus esteja falando através de um profeta anônimo, aleluia, para alguém nesta noite. Deus esteja falando, e Deus está falando através da sua palavra, para que nós não sejamos omissos. Veio um profeta, e a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27 a 30, que Deus lavrou a sentença de que o ministério de Eli seria banido. O profeta chegou e disse: olha, o teu sacerdócio será banido. Meus irmãos, eu sei que essa palavra não é muitas vezes palatável, mas segundo a orientação de Deus nessa noite, aleluia, o Senhor está falando conosco, com a sua igreja, com todos nós que estamos aqui. Em terceiro lugar, Deus chamou e advertiu Eli através do menino Samuel. Samuel, quando ouviu a voz de Deus, a Bíblia diz, lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 11, que o Senhor falou com Samuel, e o Senhor disse: olha Samuel, eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinarão a ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre. Aleluia. Samuel se acordou, abriram a porta do templo, Eli chegou e disse: Samuel, o que é que Deus te falou? Samuel disse: eu não quero falar não, eu quero ficar calado. Mas ele disse: fale tudo. E a Bíblia diz que Samuel repetiu o que Deus havia lhe falado. Deus advertiu Eli 3 vezes, mas ele continua desorientado, ele continua sem obedecer à voz do Senhor. Meus amados irmãos, eu chamo Eli de um sacerdote de pijama. Enquanto a Bíblia fala de um rei de saia, que foi Acabe, Deus fala de um sacerdote vestido de pijama. E o que significa isso, pastor? A Bíblia diz, se você abrir em 1 Samuel, capítulo 1 e verso 9, a Bíblia diz que Eli, o sacerdote, estava sentado em uma cadeira, junto a um pilar do templo, e Ana chorando e o sacerdote sentado. Sentado fazendo o quê? Nada. A Bíblia diz mais uma vez, em 1 Samuel 4:13, que quando os mensageiros chegaram até ali, a Bíblia diz lá em 4:13, chegando eles, eis que Eli estava sentado sobre a cadeira, segunda vez. E a Bíblia diz lá em 1 Samuel 4:18, a terceira vez, sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira. 2 vezes estava sentado na cadeira, e a terceira vez a Bíblia diz que ele caiu da cadeira. Sabe o que significa cair da cadeira, meus irmãos? É sacerdote acomodado. Cair da cadeira é sacerdote indiferente às necessidades do povo. Cair da cadeira é perder a autoridade espiritual. Cair da cadeira é sacerdote que apoia práticas imorais com desculpas esfarrapadas. Cair da cadeira, meus irmãos, é sacerdote que apoia relacionamento extraconjugal de seus pares, alegando que as suas esposas não têm mais condição. Sabe o que é cair da cadeira? É sacerdote dizer que tudo está bem e deixa a vida rolar, como diz aquela música mundana, deixa a vida me levar. Meus irmãos, Deus não nos chamou para estar sentado em cadeira, Deus não nos chamou para cair da cadeira, Deus nos chamou para ser sacerdote. A tribo, aleluia, está fazendo a obra de Deus e não está acomodado com as coisas acontecendo. Eli caiu da cadeira, porque ele se conformava com tudo. Ele só queria cadeira e não fazia nada na cadeira. Os outros faziam por ele. Meu pastor, Deus nesta noite tem uma palavra, aleluia,
minha esposa está de prova. Há uma semana eu disse, Deus vai me dar uma oportunidade, o meu pastor vai me chamar para trazer a palavra, porque Deus tem uma palavra nessa noite para o sacerdote. E eu não vou ser desobediente à voz de Deus. Glória a Deus. A geração de Eli foi uma geração de homens profanos. A Bíblia diz que os filhos de Eli profanavam dentro do templo. E eu já estou concluindo. A Bíblia diz que eles eram rebeldes, eles eram incrédulos, eles eram filhos de Belial, filhos de sacerdotes, filhos do diabo. E o interessante, meus irmãos, é que eles eram os profissionais da religião e do ofício. Eles conviviam consagrados, mas não tinham respeito pela lei de Deus. Os filhos de Eli cresceram na igreja, mas não temiam a Deus. Os filhos de Eli estavam dentro da igreja, oficializando no culto, mas estavam distante de Deus. Os filhos de Eli estavam perdidos dentro da casa de Deus. Esses sacerdotes, a sua vida, na verdade, meus irmãos, era uma coisa na igreja e lá fora era outra. Havia um divórcio entre vida e ministério. Queridos, Deus não chama homens, Deus não chama pessoas que vivem uma vida na igreja e uma realidade totalmente, aleluia, contrária à vontade de Deus lá fora. O que somos na igreja, devemos ser lá fora. O que somos na igreja, devemos ser em casa. O marido que somos na igreja, devemos também ser o marido em casa. O pai que somos na igreja, devemos ser o pai lá de casa. Sabe por quê? O sacerdote não pode ter duplicidade de vida. Os filhos de Eli profanaram o culto, desprezaram a oferta. E a oferta que era para o Senhor, ele chegava e disse, ninguém mexe aí, nós vamos comer tudo. Tudo é nosso. Não tem nada para o Senhor, não. Nós vamos participar de tudo. E tem muito sacerdote que é assim, meus irmãos. Ele quer comer tudo sozinho. Ele não quer compartilhar com ninguém. Ele não quer compartilhar com a obra. Ele não quer investir na obra. Ele investe nele mesmo. Ele investe em tudo, menos na obra de Deus. E os filhos de Eli, eles queriam investir somente em eles mesmos. A geração dos filhos de Eli foi uma geração de homens profanos, pecadores, adúlteros, prostitutos, exercendo o ofício sacerdotal. Meu pastor, eu vou dizer que o Espírito Santo nessa noite, ele me incomoda para dizer, Deus vai arrancar os filhos de Eli. Deus vai tirar os filhos de Eli. Deus vai tirar os prostitutos que estão oficializando na casa do Senhor. Deus vai tirar adúltero que está oficializando na casa do Senhor. Deus vai tirar adúltero que só quer para si e não compartilha com a obra de Deus. Deus nos chamou para sermos uma geração de Samuel, não uma geração de Eli e nem dos seus filhos. Aleluia. Para concluir, em terceiro e quarto lugar, meus irmãos, já vou encerrar, meu pastor. Em terceiro lugar, a geração dos filhos de Eli era uma geração de homens imorais. Se prostituíam dentro da casa do Senhor com as prostitutas. Estavam exercendo o santo ministério. Mas para eles tanto fazia exercer o santo ministério como entrar no primeiro motel que aparecesse. Para eles tanto fazia exercer o santo ministério sacerdotal como deitar com a prostituta ou a primeira que aparecesse. Eles eram imorais, eles eram profanos. Aleluia. E o interessante, meus irmãos, é que eles se beneficiavam do sacerdócio. Eles tinham regalias, eles eram envolvidos com as coisas de Deus, eles ensinavam a Torá, eles oravam, pregavam, ofereciam sacrifício, representavam o povo espiritualmente, pertenciam à tribo de Levi, tinham honra, eram beneficiados, tinham toda a estrutura da instituição sacerdotal, mas a despeito de todas essas imensas atribuições, eles eram adúlteros, se desviaram, transformaram-se em filhos de Belial, amaram mais o mundo
do que a Deus, amaram mais a carne do que a Deus, ocupavam cargos de posição, mas viviam com a vida escandalosa. E em último lugar, os filhos de Eli foi uma geração que eu não desejo para nenhum ministro. Os filhos de Eli fizeram parte de uma geração que eu não desejo para nenhum sacerdote. Os filhos de Eli fizeram parte de uma geração de ministros marcados sem a presença de Deus e sem a glória de Deus. Foi o pior. A Bíblia nos diz que quando o povo de Israel saiu para lutar, os filisteus foram lutar contra Israel. Os filisteus ganharam a guerra, os irmãos conhecem muito bem a história. O texto nos diz que saiu Israel a pelejar, e ali morreram 4.000 homens, foram feridos. Israel se juntou e disse, alguma coisa está acontecendo. Nós perdemos 4.000 homens, está faltando alguma coisa. Vamos trazer a arca. Pegaram a arca, levaram para a guerra, morreram 30.000. Sabe por quê? Porque a presença de Deus não está no campo de batalha. A presença de Deus, meus irmãos, não se resume no campo de batalha. Eles pensavam que com a arca eles ganhariam a vitória, mas não, eles perderam. A Bíblia diz que os filisteus levaram a arca do Senhor. Os filisteus pegaram a arca e levaram, e a Bíblia diz que a arca do Senhor foi com os filisteus, e a glória do Senhor se afugentou de Israel. Não havia mais a glória de Deus. Isso foi a pior de todas as coisas. Dizem alguns estudiosos, e o pastor Maia pode confirmar isso, que a arca ficou ausente de Jerusalém 87 anos. 40 anos de Samuel, 40 anos de Saul, e 7 anos de Davi, quando estava em Hebrom, antes de reinar em Jerusalém. E só depois disso que a arca voltou a Jerusalém. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Quando a arca foi levada, a Bíblia diz que nasceu Icabode, ou Icabô, foi a glória. Nasceu o filho de um dos filhos do sacerdote, o neto do sacerdote, nasceu, Icabô, foi a glória. E dizem alguns historiadores que Icabô viveu 87 anos, quando a arca voltou, ele morreu. Portanto, a geração de Eli foi uma geração que não tinha a presença de Deus. Uma geração de sacerdotes que não tinha a presença. Uma geração de sacerdotes que não marcou profeticamente uma geração, mas que viveu longe da presença do Senhor. Aleluia. Nessa noite o Senhor, Ele deseja derramar sobre nós a sua glória. O Icabode passou, mas a glória está aqui. A glória de Deus chegou a esse lugar. A Bíblia vai relatar alguns momentos em que a arca chegou e a glória de Deus tomou todo lugar. Glória a Deus. Quando o templo foi construído e foi erigido e consagrado ao Senhor na época de Salomão, a Bíblia diz que a glória veio sobre Israel, a glória veio sobre o templo, e a Bíblia diz que não conseguiu entrar nem sair ninguém, porque a glória do Senhor encheu toda a casa. Quando Moisés desceu do monte, o povo estava bebendo, o povo estava festejando, e aí Deus vai falar com Moisés, Deus vai falar com Moisés, e Moisés falar com o Senhor, e o Senhor disse, olha, a minha glória não vai estar mais com vocês, eu vou mandar apenas um anjo. Moisés disse, não, Senhor, sem a tua presença, sem a tua glória, nós não sairemos daqui. Enquanto a tua glória não vir sobre nós, não sairemos deste lugar. Bendito seja e glorificado o nome do Senhor. Queridos, Deus nos chamou para ser uma geração de homens e mulheres, ministros do altar. Eu gosto muito do texto, quando Deus fala a Joel, é hora de chorar, é hora de quebrantar, é hora de rasgar o coração, é hora de se arrepender, a hora de se converter, é hora de voltarmos ao Senhor, é hora de gritar e lamentar entre o alpendre e o altar. Deus fala conosco através desta palavra. Ministros do altar, não é hora de brincar. Ministros do altar, não é hora de estar brincando de fazer a obra,
É hora de lamentar entre o alpendre e o altar. É hora de nos humilharmos diante do altar do Senhor e dizer: desce a tua glória sobre nós, Senhor. Desce a tua glória sobre a nossa igreja. Desce a tua glória sobre o nosso país. Desce a tua glória sobre o nosso povo. É hora de gritar, queridos. Não gritar por homens, mas gritar por Deus. É hora de adorar a Deus. É hora de nos lamentarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, desce a tua glória. Desce a tua glória. Desce a tua glória, desce a tua glória, desce a tua glória. Se você está sentindo esta glória nessa noite, exalte ao Senhor com alegria. Nós iremos cear, nós iremos nesta noite cercar a mesa do Senhor, e a glória de Deus descerá sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, ouvimos algo de Deus para os nossos corações. E quanto mais a palavra é contundente, mais ela nos toca. Que é uma palavra de Deus. O modelo sacerdotal de Ofni e Finéias, paradigma, é um modelo que hoje nós vimos sobre ele. Glória a Deus. E sempre que eu escuto essa mensagem até o capítulo 5, eu me lembro que tudo começou que a lâmpada estava apagando. No capítulo 3, versículo 2. Antes que a lâmpada de Deus se apague na casa do Senhor,